Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro, hoje com meu amigo aqui Jefferson Luiz Pilon, o cara que é filho do Luizão, da Luizão Racing, tá na Old Stock, vem da época da Stock Car, muita história aqui para contar, seja bem-vindo meu amigão. Como é que vai, Cleber? Tudo bem? Beleza, muito bom te receber aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Bem bacana. Cara, pra quem não sabe, corri uma época aí na Old Stock pela Big Power, tive experiências já com o Jefferson e já ganhamos corrida. Ganhamos uma corrida importante ainda. Foi junto com a Truck, a Old Stock o ano passado. E esse ano estamos tentando aí, né, bastante coisa aí na Old Stock. Mas vamos lá, a gente não veio aqui para falar de mim, nós viemos para falar de você. Já aproveita, galera, que você que está assistindo pela televisão, vai lá, entra no YouTube, Pod Carro, que é Pod, o e-comercial carro, ou no Instagram Pod Carro também, se você colocar lá, você já vai achar facilmente. Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube clica no sininho, compartilha esse vídeo, comenta, que isso ajuda muito a gente no engajamento. E você que está assistindo na TV, não deixa aí de assistir, né, na íntegra, ou as reprises, enfim, tá? Espero vocês. O Jefferson é o nosso convidado de hoje e ele começou como nesse mundo aí de carro, desde criança, como é que foi isso? Bom, eu até imagino, mas nunca conversei com ele sobre isso. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com automobilismo por conta do meu pai, né? Mas como todo pai falava, estuda, depois... né? Então eu demorei um pouco para entrar no automobilismo mesmo firme, né? Trabalhei em companhia aérea durante um período e em 2004... Quantos anos você tinha quando você trabalhou na companhia aérea? Eu comecei a trabalhar na companhia... Eu comecei na Varig, trabalhando em companhia aérea com 15 anos. 15 anos. 15 anos. Aí fiquei 1 ano na Varig e depois fiquei 6 na VASP. Então você trabalhou bastante. Aí quando... Não tinha trabalhado com carro ainda? Só fazia coisas com meu pai, dia de final de semana de corrida. Mas sempre estava ali na oficina? Sempre, né? A oficina do meu pai... É parecida com a minha. A oficina do meu pai durante muitos anos foi na garagem de casa, quando ele fazia o carro do Carlos Coll no Campeonato Paulista. Legal. Né? Então em 80 e... Pra quem não conhece o Carlos Coll, ele hoje é o organizador da Copa Truck, mas foi o cara que fez a Stock Car. Sim. Então é um cara bem conhecido aí no meio. Então eu tenho fotos até hoje do Coll na garagem de casa, era o único Opala, né? Fazendo aquele carro em 88 para 89. Que legal. Quando foi em 90, eles montaram uma equipe mesmo, uma oficina grande, bacana, que aí veio o Gregão andar junto. Legal. E aí outros pilotos, né? Aí eles foram campeão paulista em 91. Aí em 92 fizeram o Campeonato Paulista, em 93 fizeram o Brasileiro de Stock Car, quando teve o primeiro ano da Stock Light, que na época era a categoria B. E aí o Gregão e o Carlos Coll foram campeão da... Mas ainda não era mais Opala. Era os Opala carenados, Batomushi que a gente chamava. Os quadradão. Isso. Não eram os Hidroplas, sim. Eram já os últimos carenados. Né? Foi antes do Ômega. Foi o último ano do Opala, 93. 94 entrou o Ômega. Legal. Né? E aí eu sempre acompanhei meu pai, sempre tive essa oportunidade de acompanhar ele, mas nunca pude... E seu pai sempre foi mecânico? Meu pai sempre foi preparador, foi mecânico. Ele nunca fez motor. Forte dele, chão. Câmbio, chão, essas coisas. Que legal. Sempre foi o forte dele. E você do chão, vamos falar de chão, você acha que você pegou muita coisa dele? Como que você hoje... se coloca... Porque eu ando no carro, eu vejo que... Eu falo pra você direto, não, o chão é bom. Você aprendeu com ele? Foi sozinho? Não, foi com ele? Aprendi com ele. Que legal. Aí a gente teve a oportunidade de fazer Stock Car. Aí em 2004, depois eu saí da VASP, da VASP, e fui trabalhar com ele na Mitsubishi. Ele trabalhava no Maurício Sala. Lá na Mitsubishi, na M Sala. Na Mitsubishi Cup? Aí... O piloto Maurício Sala era o dono, né? Tá. E aí a gente... Mas era lá no Velocitar? Não, era aqui na Avenida Santo Amaro. Legal. E ali nós tivemos a oportunidade de fazer o Stock Car do Arthur Ludwig.
das Pernambucanas, né? Sim. E aí já foi o primeiro ano do Gaiola. Do Gaiola. Das Gaiolas. Isso em 2003. 2003. Isso. 2003 não era Montana, né? Não, era os Astra. Os Astras. Era tudo O Light era Astra, né? Tá. E o principal era, se não me engano, tava com o Bora, o Lancer, tava com o Vectra novo e tinha uma outra carroceria que eu não lembro. O Peugeot. O Peugeot. Foi da época do Peugeot. 308, acho. Lembro. E aí nós fazíamos o Light, né? Fazia do Arthur Ludwig. Do Astra. Do Astra. A gente fazia do Arthur e do Andrés, né? Os dois irmãos. Legal. E aí fizemos Rally dos Sertões junto. Pô, que legal, cara. Já foi pro Rally, legal. Sim, fizemos o Mitsubishi Cup. Tínhamos bastante história junto. Quando foi em março, quando começou 2004, o Arthur falou pra mim, eu sei que vejo que você gosta de carro, e o dia que você montar a sua oficina, eu vou te encher de carro. Eu falei, tá bom, né? E eu sempre tive o sonho de ter oficina, né? A gente vê muito programa americano, né? Sim. A gente tem aquele sonho de ter, e eu sempre gostei do negócio, né? Legal. E aí meu pai falou, você tem aí o dinheiro da sua rescisão da VASP, pega aí, vamos alugar um galpão, né? Aí mas junto com o seu pai? Não, sozinho. Ah, sozinho? Sozinho. Aí quando foi em março de 2004... E seu pai era preparador? Preparador. Trabalhava numa oficina do Maurício Sala. Isso. E você montou a sua oficina? Montei a minha oficina. Mas de rua? Inicialmente foi de rua, de carros antigos, na verdade. Onde você está até hoje, não? Não. Ah, tá. Na verdade, assim, meu pai sempre trabalhou com estoque, né? Trabalhou com o Castrale, uma época ele ficou um bom tempo com o Castrale, fazendo Stock Light com o Romera, né? Andaram bem, tiveram bons resultados. Quando foi em 2000, ele teve essa oportunidade de ir com o Sala, fazer rally, né? Ele falou, filho, é um mundo novo, vou pra lá, quero ver novos ares. Ah, que bom, legal. E aí, realmente, ele foi campeão do Rally dos Sertões, até a categoria feminina da TR4, sim, na época, ele foi campeão lá na época, legal, né? Então, e aí quando foi em 2004, eu peguei e montei minha oficina, março de 2004, e liguei pro Arthur, falei, Arthur, montei minha oficina, tô precisando de serviço. Você falou que ia encher? E ele encheu de carro, e graças a Deus até hoje eu faço serviço para eles. Ah, que legal, mano. Então, em 2004 eu montei minha oficina, quando foi em 2008 eu chamei meu pai para trabalhar comigo. Certo. Aí ele veio trabalhar comigo e ficou até os últimos dias dele. Pô, que legal. E aí parou com corrida, assim, ele? Ele parou com corrida, eu sempre, quando eu montei minha oficina, sempre foi no intuito de trabalhar com carros antigos, que eu sempre gostei de carro antigo. Restaurar carro antigo, tudo, né? E aí, quando ele veio, ele também tinha um conhecimento, né? Por causa da época que ele viveu, tudo, né? Sim. Então, conhecia muito de detalhe de friso, acabamento, tem um conhecimento com pessoas, né? Legal, muito tempo, né? E aí a gente começou a montar muito carro antigo. E em 2008 tivemos a oportunidade de fazer Stock Light de novo. E fizemos o Brasileiro Stock Car Light. Mas aí você tinha a sua oficina normal e mexia com o carro de corrida ali dentro. Exatamente. Eu tinha feito uma repartição da oficina, onde nós tínhamos a parte dos carros antigos, que eu restaurava para um colecionador particular, uns carros para ele. Mas restaurava o quê? Funilaria e pintura? Tudo, fazia tudo. Eu era meio maluco antigamente. Hoje não faço. Doideira. Hoje eu não faço mais, mas a gente tinha, na verdade, tinha parceiros, eu fiz em um ano, sabe a história da Stock Car, que hoje o pessoal leva os carros para fazer exposição, aqueles estoques? Sim. Eu fiz quase todos. Então, nós fizemos em um ano 13 carros. Caramba, muita coisa. Então, mas você tinha uma equipe grande. Tinha uma equipe grande. Tinha o Pavão pintava, ou era o Pavão ou era o Cid Mosca que pintava os carros pra gente. E depois era a gente montando. Cid Mosca, para quem não sabe, é que pintou esse capacete que tá atrás dele aí, ó. Exatamente. Que é uma réplica do Piquet, né? E é pintado pelo Cid Mosca. Então eu fico muito, muito orgulhoso aí. O Cid Mosca é muito conhecido, Cid. E aí tinha muitos carros que foram, que nem o carro do Paulão de 95, 94, que ele foi campeão, que era o Varga. Quem pintou foi o Pavão. Então foi pro Pavão pintar. Então, porque ele já sabia o layout, como era. E a ideia era sempre pegar o piloto que correu na época e autografar o carro. Né? Você pode ver que todos os carros que estão aparentes no museu aí que legal, são autografados pelos carros. Que legal, cara. Então, que legal. E tá, vamos lá, vamos voltar só um pouquinho. O Jefferson, então, é um cara que, assim, sempre acompanhou, sempre esteve na oficina, com o pai, com o Luizão, que é muito conhecido aí no meio. Trabalhou lá na VASP, voltou, montou oficina, mas sempre teve... Você
montou a oficina como uma forma de ganhar a vida, mas você sempre ficou ali, tipo, puta, eu quero fazer carro de corrida, Sim. como é que era isso? Ou, não, quero meu ganha-pão. Não, eu sempre quis trabalhar com carro de corrida. Sempre gostei de carro de corrida, eu amo muito o que eu faço, né? Vi muitas coisas com meu pai, aprendi muito com ele. Acho que todo mundo, principalmente no campeonato regional hoje, né, do Paulista, até outro dia eu estava conversando com o Fernando falou assim, pô, eu lembrei uma coisa que seu pai me ensinou em 1990 e eu faço hoje que ainda dá certo. Na parte de chão, Que entendeu? legal. Então teve muitos preparadores que teve a oportunidade de aprender um pouquinho com ele. Mas com seu pai, efetivamente, o quanto você trabalhou com corrida, assim, no quê? Então, a gente trabalhou 2008, 2009, nós fizemos 2004, 2003 Rally e Stock Car juntos, mas não com oficina própria. Pra alguém, mas você trabalhava com ele? Com ele. Aí, quando foi em 2004 que eu montei minha oficina, 2008 eu trouxe ele para trabalhar comigo. Porque surgiu a oportunidade de a gente fazer o Brasileiro de Stock Light. Que foi o último ano dos Astra. Certo. Aí nós fizemos o último ano do Astra com o Renato Hatz. E como é que foi? Foi legal, foi um aprendizado bacana, tivemos alguns resultados bons. A última prova do ano chegamos em terceiro com o Romera, em oitavo com o... Romera pilota bem. Pilota bem. Aprendi muito com ele também. Pilota. Sabe? Pilota e manja muito do carro também, né? Manja de acerto. E 2009 foi o primeiro ano das montanas. E aí nós fizemos, só que aí em 2009 a gente não fez o ano inteiro. Fizemos algumas provas só. Mas nisso daí você já estava com a sua oficina? Já estava com a minha oficina. Tava com a sua oficina, aí... mas você fazia um freela... Não. Aí eu montei a minha equipe de estoque mesmo. Você tinha a sua equipe. A minha equipe de estoque. Chamou Luizão Reis. Luizão foi uma forma de homenagear ele, né? E aí tinha um outro nome quando eu montei, um nome mais simples, né? E aí existia o Maurício Racing, né, que é o Maurício Rosa, e aí como eles eram amigos, a gente começou a brincar, um brincando com o Maurício, Luizão, vamos fazer Luizão Racing, aí ficou. E a Copybor, tô vendo aí na sua camiseta que te patrocina, é o quê? A Copybor é uma empresa de produtos automotivos, patrocina até hoje o Gregão, né, desde o início. Né? Então eles estão com a gente já há um bom tempo. O que é a Copybor exatamente? Eles fazem peças... Por que eu tô perguntando? Porque a gente vai hoje, né? Não sei que dia que vocês vão assistir, mas nós vamos hoje no Automec. E eles estão com stand lá que eu vi. Eles fazem peças de suspensão, tudo que é de automotivo eles têm. Bucha, bandejas, pivô, terminal. A linha automotiva dele é bem ampla mesmo. Falo porque a Isa, que também é a nossa embaixadora Jesus Taon, que é uma pilotinha desse tamanho assim, que tá começando, e ela pegou para ela, posso ser embaixadora da Jesus Taon? Falei, claro, eu fico muito feliz com isso. E ela vai estar lá no stand da Copybor hoje, a gente vai ver ela lá. Legal. Mas vamos lá. E aí, beleza. E nessa sua trajetória aí, trabalhou para vários pilotos famosos, vários pilotos que chegaram longe, que estão aí, né, até hoje e tal. E aí, como é que foi isso? Teve algum momento que você parou com corrida e depois voltou? Porque hoje nós estamos lá na Woodstock. A gente sabe que você está na Woodstock, mas como é que foi? Como é que continuou essa... Teve um ano, a gente começou... Aí o Gregão voltou, né? O Gregão viu que eu estava com a oficina bem estruturada, ele sempre correu com o meu pai. Né? E aí ele falou, pô, Gé, vamos montar. Eu queria fazer o meu carro que eu fui campeão, que foi o Toffer, né? Sim. Eu falei, tá bom, eu faço. Mas desde que seja do meu jeito. Aí ele falou, qual que seria do seu jeito? Eu falei, na época eu tava pegando muito força livre. Não tinha ainda um campeonato de 6 cilindros bem estruturado. Não tinha um regulamento. Eu falei, vamos fazer um Opala V8 com suspensão traseira do Ômega. Vamos fazer um carro diferente. Ele falou, eu topo a ideia. Aí fizemos o Opala. Terminamos ele em 2013. Ele fez uma prova em 2013 debaixo de chuva. Tinha 34 carros, largamos de último, ganhamos as 2 baterias. Caramba, cara, era muito diferente. Então a gente... E o Gregão mandava bem na chuva, eu lembro. Ele manda bem na chuva, guia muito bem. Quando foi, acho que em 2014, começou a ter a história de fechar o autódromo, que eles queriam reformar o autódromo. E aí, e agora, o que nós vamos fazer? A gente vive de corrida, eu tava vivendo até então só de corrida. Eu fazia muitos carros do Campeonato Paulista pro pessoal de Espírito Santo. Então, vinha pilotos do Espírito Santo, deixava os carros comigo e a gente fazia. Eu fazia a Ômega, fazia a Fusca. Então, sempre ligado no automobilismo regional, né? Legal. E agora? Aí o Gregão teve a ideia de fazer a Woodstock.
Entendeu? Então, assim, quando o autódromo ficou fechado... Então, a ideia foi do grego da Woodstock. Do Gregão com o meu pai. E aí, beleza, seu Gregão com seu pai, que inclusive eu tô andando no primeiro Woodstock, No primeiro Woodstock. Fiquei sabendo que eu tô Woodstock andando número 1. Tenho a honra de andar no Opalão número 1 aí, no primeiro Woodstock. Mas aí, tá, o Gregão com seu pai. E da onde veio? Como veio o Paulão, Solares, nessa história toda aí? É assim, é um negócio, é uma empresa, a Woodstock é uma empresa. Então, assim, requer pessoas capacitadas para poder tomar conta, né? E o Grego hoje ele tem a empresa dele, da família, onde ele tem que tomar conta. E ele tinha muita amizade com o Solares, né? Paulo Solares. E ele falou, pô, já eu vou chamar o Paulo Solares, que ele tem um conhecimento de automobilismo, ele sabe gerir as coisas e ele vai ajudar a gente. Bom, e aí eles, por depois, chamaram o Paulão, porque o Paulão na época estava na CBA, chamou o Paulão, porque era uma pessoa histórica também, para estar junto. É tricampeão, né? Paulão é tetra. Tetracampeão da Stock Car. E tem bastante história. Tem bastante, né? O filho dele corria também. O Pedro também, o Marquinhos está correndo. Então, assim, aí foi onde foi agregando, e a Woodstock foi, durante esses 9 anos, na gestão deles, entendeu? Entendi. E agora uma nova gestão, né? A gestão do Daniel Kellerman, que eu, inclusive, acabei intermediando essa história toda, né? Para ele assumir a categoria. Verdade. Fico feliz. Vamos ver agora para onde vai. Nós temos já a próxima etapa. Então, eu já convido vocês aí, dia 17 e 18 de maio, Interlagos. Vai ter Woodstock junto com Copa Truck. Sim. Então, vai ser bem interessante. Acho que nós sanamos o nosso problema do nosso hoje, mas se Deus quiser, vai para frente, tem que andar na frente, como já andamos. Sim. Então vai ser muito interessante essa etapa aí. E com essa gestão nova, eu acredito que a Woodstock, na gestão do Daniel, esse ano nós temos 2 etapas com a Truck, uma com a NASCAR, e ano que vem deve entrar junto com essas categorias grandes aí, porque é onde merece estar a Woodstock. Sim, ele tá fazendo algumas mudanças que muitos demoram para entender, né? Mas a gente percebe que realmente Mas, por exemplo, agora para a próxima etapa nós já vamos colocar o banco com aba, já vamos colocar a tela, as rodas diamantadas. Já vamos reformar nosso carro, inclusive vai estar bonitão por dentro, vai ter roda diamantada, vai ter vários detalhezinhos que no final, o retrovisor tudo padrão para todo mundo. Exatamente. Eu acho que para quem tá olhando, a gente consegue entender o que ele quer fazer, né? A gente trouxe o Daniel Kellerman aqui, ele falou, cara, você tem 2 formas de fazer uma corrida de Opala, ou uma corrida de carro velho, ou uma corrida de carro clássico. Exatamente. E é o que ele quer fazer, a corrida de carro clássico, eu tô gostando da ideia e tô apoiando, inclusive, pra gente poder chegar lá. Mas vamos falar de você, cara. E aí, beleza, aí você veio aí né, ali... Você falou assim, eu tive que pensar porque o autódromo falou-se de fechar o autódromo ou de vender o autódromo, então foi aí que você falou, não, vou mais pro carro de rua. Então, mas assim, eu nunca deixei de fazer os carros antigos. Eu sempre tive a minha clientela de carro antigo, ou para fazer... Restauração, ou fazer um motor preparado, alguma coisa assim, né? Porque é uma outra coisa, né? Meu pai sempre fez chão, e eu sempre quis fazer motor. Para complementar. Exatamente. Só que para mim foi um pouco mais difícil, porque os mentores de motor eu tive que batalhar, aprender. Então eu aprendi muito com o Silvinho, com o Anésio, entendeu? Então eles que realmente me ensinaram. Meu pai falou assim, eu não sei de motor, mas eu vou te dar a quem sabe. É porque aquele negócio, né? Eu sempre falo, né? Quem faz tudo não faz nada. Então, seu pai falou, não, vou me especializar em chão. Exatamente. Você falou, vou me especializar ali na parte de motor, mas você sabe fazer o chão porque você aprendeu a fazer. Eu sempre tive isso comigo. Falei, pô, assim, a gente sempre acha que o pai vai estar sempre com a gente a vida inteira, né? Então, eu falei, ele faz o chão, eu sei que o chão é bom, então eu vou focar no motor. Motor. Mas chegou uma hora que... Né? Mas hoje você acaba sabendo fazer os dois. Os dois. E isso é importante. Começamos a fazer a Old, fizemos o primeiro carro que você anda. Legal. Né? Fizemos 3 carros seguidos, o seu, o do Gregão e o do Paulo Gomes. Então deixamos 3 carros prontos, fizemos algumas apresentações. O do Paulo Gomes, que era o filho dele que andava. O que o Pedro andava. Exatamente. Era com você que ele andava? Não lembro. Eu cheguei a fazer 9 carros da Old. Que legal, cara. Cheguei a fazer 9 carros. Entre carros prontos e não prontos, eu devo ter construído 30. Cara, agora uma coisa que... E aí, aqui pro Pó de Carro, isso é uma coisa que muita gente pergunta, eu também tenho essa dúvida. E a gente tem que ser sincero, hein? Não vai mascarar os números aí.
Quanto hoje um cara gasta para ele comprar um Opala e montar um Opala? Ele compra um Opala lá onde, por quanto? Ele vai lá e faz o Santo Antônio quanto que custa para comprar um motor, quanto custa? Porque é uma dúvida que muita gente tem, eu queria trazer essa pergunta aqui para você. O primeiro old stock que nós fizemos, gastamos 45 mil. O primeiro old. Isso nós estamos falando em 2015. Que é o meu. Que é o seu. É claro que ele teve várias upgrades. Sim, agora. Claro, você vai ajustando. Mas hoje, com o regulamento que nós temos, para fazer bem feito, que a gente sabe que um carro tem que ser bem feito, você gasta uns 150 mil. Caramba, gasta tudo isso. Gasta. Mas vamos lá, ó. Quanto você compra um Opala hoje? Porque você vai arrancar muita coisa dele. Então, você tem que pensar assim, é um carro de corrida, você tem que partir por um carro bom. Tá. Você não pode comprar um carro... Uma lata velha. Exatamente. Tá. Então, você tem que achar um carro bom. Quanto custa? Hoje um carro bom, no mínimo uns 30 mil. Tá. E quanto quer fazer um Santo Antônio hoje? As empresas hoje estão cobrando de 6 a 9 mil um Santo Antônio. Tá, um motor de old hoje. A uns 70. Caramba, tudo isso? Só o comando hoje está custando 5.800. Caramba, velho. Eu não sabia que era tão... Que era tudo isso pra fazer um motor de old, De né? old completo, com Motor carburação, com tudo. Entendeu? Tá. Quanto custa hoje as Weber? É uma que Weber que usa? A gente usa uma Weber 44. Hoje uma Weber está custando 4,5. 4,5. E, pô, se você comprar hoje um... Porque vai ter que fazer muita alteração, né? Comprar um bloco, comprar... Na verdade, assim, você tem que... Você nem acha, né? O bloco e o virabrequim até ainda estão achando. O que está ficando difícil são os cabeçotes. Porque tem o modelo do cabeçote que é o dos últimos Opalas, que eles são mais reforçados, né? Então, esse cabeçote está mais difícil de usar, de achar. Entendi. Né? Porque a gente usa 12 de taxa e aí você tem que rebaixar bastante o cabeçote. Então, os cabeçotes antigos já não aguentam, ele trinca. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, vamos lá, suspensão... Suspensão é de Opala, né? Mas aí você tem mola, amortecedor, que você pode usar... Diferencial original. Diferencial carcaça original com relação 3,54. Porém... E essa relação você manda fazer? Então, na verdade, existe relação importada ou tem empresas no Brasil fazendo forjada, né, nessa relação 3,54. A coroa e peão original mesmo, ela não dura. Tá. Porque já é uma coroa e peão já usada. Entendi. Entendeu? Se você der a sorte de achar uma Spicer na caixa, legal. Essa aí você vai ter uma durabilidade grande. Legal. Aí nós temos o blocante. E quanto custa hoje? Montado um diferencial blocado? O blocante hoje está custando $1.100. Caramba. Você vai comprar uma coroa e pinhão hoje, vou colocar a nacional, mais R$2.000, rolamento... Vai fazendo a conta aí, galera. Mais rolamentos, mais... ponta de eixo, prisioneiro de ponta de eixo, parafuso, porca. Então, assim, e vai muita coisa, né? No detalhe você vê que vai muita coisa, exatamente, né, cara? exatamente. Por exemplo, você estava falando lá do chicote. Só o chicote 5 pau? 5 pau um Só chicote. o chicote elétrico. Exatamente. Né? E querendo ou não, para você ter um negócio... você acompanha hoje as equipes de estoque, da própria Truck, são pessoas campeonato brasileiro, você vê que o nível do carro é outro, tem um pensamento diferente, né? Então, Legal. a gente tem que pensar igual. Entendeu? Que nem você não vai comprar um Opala velho. Você não vai encontrar um carro zero. Sim. Né? Que Sim. nem teve piloto que comprou o carro placa preta e cortou. Ah, não. E eu cortei carro com placa preta. Não, sério. Não pode fazer isso. E ainda liguei pro piloto, eu falei, cara, você tem certeza? Ele falou, não, pode cortar que carro zero, carro de corrida para ser bom tem que ser zero. Eu falei, tá certo. E nós cortamos. Cara. Mas tem uns carros bonitos lá, meu. Tem uns Opalão bonitos, cara. Tem uns carros muito bem feitos. O pessoal tá caprichando cada vez mais. Tá, e beleza, vamos lá, vamos continuar. Então, estou falando de diferencial, eixo traseiro, eixo dianteiro, o quê? Original? É o quadro dianteiro original, né? Aí tem as bandejas, pivô, terminal, bucha, se você pode optar ou de borracha ou de PU. Tem aqueles outros materiais, MOPU também que é liberado. Você não pode usar rótula em nenhum lugar. Uniball não pode ser usado em nenhum lugar. Tá. Né? Então, isso no regulamento não permite. Reforço de longarina a gente faz para poder fazer cambagem na dianteira, né? E caster, como é que faz lá? Caster, ele tem o braço de caster onde você faz onde você tem pode... ajuste? Tem ajuste. Caster, cambagem, convergência. Legal. Entendeu?
Atrás, aí vamos lá, vamos para amortecedor. Amortecedor, hoje a gente tem dois fornecedores, né? Que é o Camelinho, né? Sim, que é o Caio. O Caio hoje. Camelinho. E o Bilsten, né? Que é o Ingo da Bilsten. Tá. Então são os dois que a gente dois que fornecem para categoria. categoria. As molas é só com o Ricardo Gouveia. Modas da R37, que é só com ele. Disco Fremax, né? Aí você pode fazer flutuante dianteiro e traseiro. Sim. Né? Atrás a gente usa o disco do Honda New Civic. Certo. As rodas também? As rodas são do também, Civic, né? do New Civic, é. Legal. E o freio agora para o próximo ano vai ser obrigatório os freios Wood, né? E o Wood que é o que o Daniel quer trazer. Que é o que nós temos no nosso carro já. Já tem no nosso carro. E não sei se é verdade, mas parece que agora nós temos um pneu aí que eu nem sabia que tinha esse pneu, que é Momo. Parece isso? que para essa próxima prova vai ser o pneu Momo. Caramba, porque falaram que é uma marca italiana de pneu, né? Eu falei, porra, Momo? Sério mesmo? Então vai ser a Momo, se eu não me engano, eles já fazem para a Fórmula 1600, né? Mas qual o interesse seria da Momo patrocinar um pneu num carro de corrida, sendo que eu não vejo na rua vendendo pneu Momo, né? Então é complicado, né? Talvez seja uma ideia, então, lançar para carros de rua aqui no Brasil e aí por isso estão vindo. Pode ser isso também. Pode ser. A gente tem muita coisa para acontecer. Eu acho que a Woodstock, a gente falou muito nesse primeiro bloco da Woodstock, já está no finalzinho. A Woodstock, ela tem muito para acontecer, né? Nessa nova gestão, diz que até o final do ano a gente vai estar na TV, tem muitos patrocinadores procurando, tem a Chevrolet aí que tem um grande interesse na marca, porque as próprias concessionárias vão vender carros clássicos, né? Nas próprias GMs, então isso é uma novidade aí para resgatar essa história do carro, né? Do brasileiro, do carro. Então acho que isso vai ajudar muito. Eu gosto muito da categoria, eu gosto de guiar aquilo lá, cara. Eu fico muito feliz de guiar um Opalão ali em Interlagos, porque já guiei outras coisas e não me dá a emoção que o Opalão me dá. Então, quero continuar nisso e quero continuar com você, cara, porque nós vamos ter que dar trabalho para esses caras aí, velho. Vamos sim. Já demos, né? Vamos voltar agora a dar esse trabalho aí. E eu queria, para encerrar esse bloco, que você falasse assim... Só pra gente puxar pro segundo bloco agora, se você quer ficar só no old ou você quer alguma coisa a mais aí eu quero mais. E o que seria aí o próximo passo aí? Próximo passo mesmo, que você acha que vai acontecer aí pra Luizão Race? Eu gostaria muito de voltar a fazer Stock Light de novo, né? Gosto muito, que legal. Eu gosto muito da categoria, né? Temos rumores aí, temos procuras de fazer cabeçote para truck. Legal. Legal. Estamos aí à sua disposição. Legal. Né? Mas tem uma equipe procurando a gente para fazer parte de cabeçote, né? Focando mais na parte de corrida sempre. E um tal de ômega aí que tá para... Também temos o ômega que está lá na oficina esperando. Seria, aí colocando só a ideia, seria uma old stock, uma outra categoria da old stock, porque tem a ver com old stock, né? Então, o Daniel já começou a comentar, né? Fazer, vamos procurando os ômegas aí, inclusive nós já temos o nosso lá, né? Para fazer o campeonato, né? Esse ômega aí, a gente está terminando de revisar ele, seria legal fazer umas provas da Gold Classic, prova de longa duração também é bem bacana de fazer, 1.000 milhas, 500 quilômetros. Vai bem 1.000 milhas, né, cara? Vai. Porque dura, ele não quebra, é bom. É que, querendo ou não, tudo vai evoluindo e as coisas vão ficando, né? Os carros que vêm para as 1.000 milhas são totalmente diferentes, né? Gente, vamos dar um break comercial aqui. Já voltamos aqui com meu amigo Jefferson Pilon. Fala galera, estamos de volta aqui para o nosso Pod Carro com meu amigo Jefferson Luiz Pilon, meu meca, a equipe Luizão Race aí na Old Stock. Vamos lá, Jefferson, vamos continuar aqui. Agora vamos falar um pouquinho, deixar um pouquinho a corrida de lado, vamos falar de carro. Carro, você falou que já restaurou aí vários carros e tal, e enfim, fala um carro aí que você lembra, que vem na sua mente aí, que você ficou orgulhoso ali, pronto... Terminei e falei, putz, esse carro aqui é a minha vitrine. Nós fizemos uma Impala 59. Caramba, legal. Uma Sport Coupé. Ela era 6 cilindros, transformamos para V8.
pintura, 165 frisos restaurados. Esse carro ficou legal. Mas pelo que você tá falando, então, mas ele era um estilo hot rod ou era original mesmo? Original. 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 Legal, Impalão. Uma Impala. Impala eu tenho vontade também. 2 carros que eu restauraria hoje, que aí é bom você falar isso, porque de repente você me ajuda. Um é um Opala, eu quero um... Não me apetece Fusca, sabe? Mas Opala eu queria, porque eu gosto de Opala, acho que eu tenho uma memória afetiva muito legal da época do meu tio, que a gente ia pra USP, eu era molecão, criança ainda, então ele pegava o Opalão dele liso, mano, vermelho, e a gente ia lá pra USP e tal, então eu achava muito legal, tinha encontro lá de carro e tal, e então eu acho que talvez por isso eu queira restaurar um Opala e um Impala. O Impala também eu acho muito legal. A gente eu fiz bastante Maverick, fiz Dodge, uns RT... Fiz Opala, fizemos um 74 SS também, a coisa mais linda. E aí você tinha uma galera que fazia a parte de funilaria e pintura e você fazia a parte de mecânica? Exatamente. Era isso? Na verdade, assim, eu pegava o carro, desmontava ele inteiro, mandava ele pra pintura, funilaria e pintura, aí ele voltava. Nisso, quando ele voltava, eu já tinha toda a parte de suspensão pintada a pó, restaurada, os parafusos zincados, as buchas montadas, e aí a gente vinha fazendo a montagem. O tapeceiro vinha na oficina, fazia a tapeçaria na oficina, o vidraceiro, o eletricista, faziam tudo na oficina. O carro só saía da oficina uma vez só, para poder ir para fazer funilaria e pintura, depois só quando ele estivesse pronto. Legal. Então ele não ficava andando, então a gente tinha as equipes que vinham... Conseguia fazer rápido, cara, porque o problema de restaurar carro, que muita gente desistiu de fazer, que demora muito, Demora. E quanto tempo demorou esse Impala, por exemplo? A Impala até que foi rápido, a Impala demorou acho que 1 ano e 2 meses. E saiu top. Saiu top. Mas tava ruim, tava boa, como é que tava? Porque depende disso também. É um também, carro 59, né? Então, assim, quanto mais você começa a cutucar, mais vai aparecer. Entendi. Entendeu? Algumas adaptações a gente fez, tirou o 6 cilindros, colocou o V8, coloquei freio a disco na frente que não tinha, né? Mas 1 ano e... Pô, é bom, é rápido. Esse carro a gente pintou no pavão, ele pintou rápido o carro, trabalhou bem no carro, mas demora. Demora, assim... Mão de obra, a gente fica difícil. Se era difícil antigamente, hoje em dia, então, tá muito mais difícil. Peças também ficou difícil de achar, algumas coisas. Quando acha, é muito caro. A gente também, lá na arena, lá em Barueri, onde fica a equipe de corrida de truck, a gente tem a funilaria e pintura e estamos restaurando 3 carros lá. E que é do Procópio, que enfim, é um cara que, parceirão nosso, e falou, cara, vai mexer, a gente trabalha para ele por fases. Então faz uma fase, entrega, ele paga. Então, porque ele sabe que é complicado, que é demorado, que falta peça, que é difícil, tem que trazer de fora. E ele tem facilidade de trazer de fora e tal. Então isso tem ajudado bastante. Mas é complicado. Como tá hoje? Hoje você ainda restaura? Não, hoje eu não faço mais. Não faço mais. Como você tá hoje? Como que é a sua oficina? Inclusive aproveita para fazer o jabazinho. Já fala onde é o endereço, o que você tá fazendo, o que você espera aí a galera A gente tem, a nossa equipe hoje lá, a gente faz os carros de corrida, né? Tanto da Old e outras, fazemos carros de arrancada. Né? Hoje eu faço muito cabeçote para fora de arrancada. E eu faço os carros de rua antigos, principalmente Opala. Hoje o foco da oficina é muito Opala. Então eu faço muito motor, adaptação de 4 para 6, entendeu? Então a gente tem uma oficina hoje especializada nisso. Instalamos muita injeção eletrônica. Né? Então a equipe hoje é essa oficina lá. E onde fica? Nós estamos ali em Interlagos, na rua Araguaia Vieira Ribeiro. Esse espaço é alugado? É locado. É avenida? É rua. É rua? E fica atrás do autódromo de Interlagos. Atrás do autódromo. A reta oposta passa atrás da oficina. É mesmo? Perto. Então, na hora que você sabe, tá andando lá, você fala... Esse final de semana tá tendo Porsche Cup. Já dá pra ver. E me diz uma coisa, mas aí pra galera poder procurar você, o que exatamente hoje você faz lá pra carro de rua? Preparação de motores... Mas pra rua nada? Não. Não tá mexendo mais? Deu uma parada. Legal. Que bom, Mais focado em motor e cabeçote
E os então o cara tem um motor de arrancada, pode levar lá. Pode. Motor original, de Opala, 6 cilindros V8, o que precisar, a gente faz. Que nem hoje mesmo, antes de vir para cá, um cliente levou umas peças que chegou de um Pontiac, um Big Block 455 que a gente vai fazer. Legal. Cabeçote de alumínio, comando, coletor, levou tudo pra gente lá, entendeu? Legal. Então, a gente vai fazer esse motor para ele. Vou lá fazer uma visita para você. Ainda não fui lá fazer uma visita. Não conhece a equipe ainda. Pra minha equipe. Ainda não fiz a visita pra minha equipe. Mas eu vou lá, sim. E me diz uma coisa, ô Jefferson, você pensa em ficar ali? Você pensa em... Qual que é a sua estratégia aí de futuro para... A gente já tá procurando um local maior. Esse aqui foi, na verdade, a gente tava... a pior coisa que tem é ficar mudando, né? Certo. E aí a gente tava num local já estabilizado há um bom tempo e infelizmente tivemos que sair. E como foi... surgiu esse galpão próximo do autódromo, eu falei, pô, vamos ficar aqui. Mas tem que ser próximo? Não, então. Aí agora a gente tá saindo um pouco fora, tô procurando um pouco fora. Tá. Porque como a gente tá focado... Eu não trabalho de porta aberta. Portão fechado. Portão fechado. Tá. O foco está sendo os carros de corrida. E os carros que a gente faz, os antigos ou preparação de motor, é através de mídia, através de telefone. O pessoal me liga e falou, dá para fazer? Dá, traz. Cabeçote a gente faz por encomenda, alguma coisa eu já tenho pronta. Às vezes o cliente quer um cabeçote que nem de old stock, eu já tenho pronto. Tá. Você entendeu? Porque hoje a gente fala old stock, mas old stock pode ser aplicado em carro de rua. Sim. Entendeu? Você pode pegar aquela preparação de cabeçote e colocar num carro de rua que vai ficar tão bom quanto, entendeu? Legal. E hoje, como que tá a nossa mão de obra, cara, para tudo, né? A mão de obra tá difícil. Hoje eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo lá, já tá comigo há um tempo. É claro que você nunca vai como eu posso dizer assim, ser igual a você. Então, cada um tem um jeito de pensar, uma forma, mas a gente tem um time que às vezes só de olhar um pro outro a gente já sabe o que tem que fazer, já tem um entrosamento bacana. Então, assim, estamos com um time bacana. Mas hoje, mão de obra tá muito complicado, né? Cara? Hoje o pessoal quer ganhar muito e fazer pouco. O pessoal hoje que você tem contratado, ele mora ali perto de Interlagos? Sim. Mora perto, sim, mora tudo ali perto, E aí acho que facilita ali para... É difícil você ter um cara que trabalha, vem de longe para trabalhar com isso. Né? Você vê as equipes hoje, é difícil. Entendi. E a sua mão de obra hoje, por exemplo, só para a gente entender, né, para o nosso telespectador entender, como que funciona todas as áreas. Então, por exemplo, se você precisa fazer funilaria e pintura hoje, você manda fazer... Eu só não fico mais... eu não fico mais como o chefe do projeto. Tá. Eu indico, tem essa empresa que faz funilaria e pintura, tem essa, tem aquela. Tá. Vai lá, faz o orçamento... Parte de solda, essas coisas também você vem alguém ou você manda? Manda fazer. É assim, a gente aprendeu a fazer tudo, né? Sim, claro. Então eu tenho solda na oficina, a gente faz Santo Antônio se precisar, que nem quando começou a Old, parte de reforço de longarina, túnel, essas coisas, tudo que tem que fazer, adaptação de volante, pedaleira, eu faço tudo na oficina. Tá. Entendeu? Legal. Eu faço tudo lá. Não chamo ninguém para fazer. Mas algumas coisas eu prefiro hoje terceirizar. Legal. Entendeu? Tá, e cara, me diz uma coisa, como que você encara agora essa nova Stock Car? O que você imagina, você que já entende bastante, porque assim, você pegou grande parte da evolução da Stock Car, né? Até o Astra foi o último? Foi o Astra. O Astra. E aí veio esse novo agora, esse último agora, que era os Cruze, né? Para onde você acha que vai agora esse novo formato, que são carros, né? Que na verdade são bolha dos Cross, né? Corolla Cross, Mitsubishi Eclipse. E o Tracker. E o Tracker. E tem mais um entrando, né? Parece que agora... Vão entrar mais parece que vai entrar mais... Não esse ano, mas acho que ano que vem, se eu não me engano, é Volkswagen ou Fiat. Entra junto aí. Se for Fiat, vai ser o Abarth. Se for a Volkswagen, Tiguan. Um negócio assim. Enfim. Tá, mas aí diz que agora é o seguinte, é tudo igual, é tudo fabricado lá pela Audace. Sim. E basicamente eles vão ter que se virar com peças prontas iguais
para todos os carros, que transforma ali pouca coisa, né? Vai brincar muito mais com a parte eletrônica do que com a parte mecânica da coisa. O que você acha disso? Como fã? Vou falar como fã. Sim. É a mesma coisa você transformar os NASCAR americanos com motor 4 cilindros. Eu também acho. E motor, inclusive você acabou de falar, motor pequeno, com pouca litragem, não sei como é que vai ser o barulho disso. Vamos falar de tecnologia? Porra, é o futuro. Né? Só que poderiam ter feito uma outra categoria. Eu acho que eles poderiam ter feito uma outra categoria, como evoluíram muito a NASCAR Brasil esse ano. Sim. Você entendeu? Tanto que a NASCAR estão indo numa coisa totalmente contrária, né? Exatamente. Primeiro que muitos nomes grandes foram para lá, Barrichello, Kaká, Casagrande, Thiago Camilo, esses caras foram para lá e ano que vem eles vão para um motor V8. Então é ao contrário da Stock Car. Exatamente. Enquanto a Stock Car tá diminuindo, tá fazendo uma coisa muito mais sustentável, sim, enfim, ok. Mas eu não sei se realmente a Stock Car vai ter esse sucesso. Eu pensando, o Kleber falando, tá? Se vai ter todo esse sucesso, eu acho que a NASCAR vai crescer muito mais. Eu também acho. E a Stock Car vai diminuir. Assim, tecnologicamente, mecanicamente, o carro evoluiu muito. É um formato totalmente novo, injeção, tudo que você pode imaginar. Mas a Stock antiga também tinha. Mas, por exemplo, o Stock Car, ele vai ter o quê? Uma FT700, uma FT700, esse controle de tração. Agora não é nada particular, não é nada dele. Mas hoje, se você tem uma FT700 e colocar no estoque antigo, você tem todos os comandos, entendeu? E ela também era, que nem agora, hoje é tudo a Audácia que faz. Antes era a JL. A JL fazia todos os triângulos, todos os cubos de roda. Era tudo feito por eles. É que a Audácia, se eu não me engano, ela tá fazendo tudo, né? A JL fazia parte de motor. Não, né? Fazia tudo. A JL produzia chassi, produzia os triângulos, produzia tudo. Já foi ganhar dinheiro com isso. Agora é a família Bortoleto que vai ganhar. Tinha até um dinamômetro lá que simulava a pista que você estava andando. Legal. Com o motor. E que você acha que eles vão fazer com esses monte de motor? Será que esses motores V8 que vai para NASCAR? Não sei. O que eu já vi... Porque imagina, tem todos os chassis, os carros, os motores, todas as peças para uma categoria igual a Stock Car. Sim. E de repente acaba. E não pode fazer nada com isso. Né? O que eu vi eles fazendo foi colocar os motores que estavam no principal foi para o Light. Então tem muita equipe de... Mas já foi? Já vai ser. E a Light parece que já está com 30 carros inscritos. Caramba, para esse ano? Para esse ano. Eu não sabia. Parece que a Light deu uma crescida bem grande. Né? Porque estava... Praticamente estava morta, porque estava com 12 carros. Largou 8 outro dia. Entendeu? Mas parece que já tem 30 carros e eles estão com um motor que era do principal. Entendeu? Então acho que vai vir legal, porque aí põe o motor do principal, vai melhorar muito o carro, só que ainda naquele chassi do Stock Light. Do Stock Light antigo. Podia ser os carros, né? Os próprios Stock. Aí são logísticas, aí é difícil a gente falar, Entender, né? Porque vai ter que gastar pra caramba pra fazer mais carros da Stock Light, porque os que estavam aí estavam muito sucateados. Sim. E tinham os carros da Stock pronto aqui. São principalmente... E são praticamente as mesmas equipes, né? Sim. Então... Aí, como você falou, a NASCAR já cresceu bastante. Eu acredito que o ano que vem vai dar uma crescida maior ainda. Também acho. Entendeu? A Truck cresceu. O evento da Truck tá muito sensacional. Eu vi aí a última largada que teve, quase 40 carros. Não, são 40 caminhões. Não tem mais porque o Col sabiamente não abriu. Sim. Né? Por exemplo, nós mesmos temos 2 caminhões na nossa equipe Scania. Ano que vem tá para abrir para 3 ou 4. Então, por quê? Porque vai separar as categorias. Então vai ter a categoria Elite e a categoria Pro separadas. Não larga mais junto. Não larga mais junto. Então Legal. Aí vai poder colocar muito mais caminhão. Tanto numa categoria quanto na outra. Tudo indica que vai para esse lado o ano que vem. Né? Então se isso acontecer, vai poder colocar muito mais caminhão. Já vai ficar muito grande o evento, que é o principal evento, que é o Copa Truck. Mas o NASCAR está crescendo demais, né? E com nomes que estão chegando aí muito, muito famosos. E, se Deus quiser, nós vamos ter Woodstock junto lá. Vamos. E eu vou falar para você, a Woodstock é a cereja do bolo, viu? Eu também acho. Eu acho que é um público muito parecido com o da Truck.
E tem muito para crescer, né, cara? Tem muita... Que por mais que a gente fale, a evolução, tecnologia, tudo mais, o old stock é um raiz. Então, quem que não quer dar uma volta num carro raiz? É isso que eu ia querer comparar com você com a Stock Car, né? Porque, por exemplo, eu conheço chefes de equipe, chefes de mecânico e tal, falando isso, falando, cara, não tem mais graça, porque é eletrônico, você vai ter pouca coisa ali para mexer e trocar peça. Tipo, você não vai poder desenvolver muita coisa, né? A ideia é que seja igual para todo mundo e seja um campeonato realmente de pilotos. Mas para quem é mecânico, para quem é equipe, para quem fala, cara, não sei, acho que eu vou para cá, sabe? Porque aqui tá mecânico ainda, que é o quê? A Truck é totalmente mecânico, né? Apesar de ser eletrônico, mas é totalmente mecânico, né? Tirando a parte elétrica e eletrônica ali, você trabalha muita mecânica, Sim. né? Motor, suspensão, diferencial, toda hora a gente tá... Por exemplo, eu mesmo tô com 2 câmbios lá pro cara abrir, pra ele mexer, pra gente mexer, ver. E lá pode, né, você mexer no câmbio, no diferencial. Então é muito aberto pra mexer no caminhão, né? Por isso que demora pra gente acertar. Sim. Né? Mas quando acerta... E não é fácil, né? Nada leve lá, né? Não. Tudo muito pesado, né? A gente tá falando do equipamento de 5 toneladas. E o Opala, que eu acho legal, é porque comparado com o Truck... É mecânico, 100% mecânico, tirando o sistema de MSD, né? Só o sistema de MSD que nós temos. Que é diferente, O que faz o MSD? Ele amplifica a faísca, né? É um módulo que amplifica a faísca. Mas não controla nada. Não. Mas os caras conseguem... Você tem um ajuste. Ali nós temos ali o corte de giro, que a MSD corta, que o nosso carro é limitado a 6.000 giros. Certo. Né? E você tem um módulo melhor, uma bobina que tem uma capacidade maior de centelha, o distribuidor que aguenta mais. Mas é isso. Só. Né? A única coisa que a gente tem de coletar dados é uma sonda que a gente pode coletar dados para saber como é que foi a queima do motor. Mas, por exemplo, se eu quiser... Mas também não vai dar, porque não tem nada eletrônico, né? A não ser que a gente instale vários sensores para poder... E pode, né? O estoque? Não pode. Na verdade, hoje liberou a Nano Pro, né? Com 3 sensores. Você pode usar ela como... Só que na Nano Pro você só consegue ler os dados, você não consegue coletar os dados. Entendeu? E tem uma outra Nano que você consegue coletar os dados que também está liberado. Só que aí você só vai fazer a leitura de mistura do motor. Ah, interessante. Entendeu? Interessante. Mas você pode montar um old stock força livre, colocar uma Fulltech com todos os canais que você quiser e você vai saber tudo como funciona. Melhor quanto a fundo o amortecedor, disperso, acelerador, tudo direitinho. Porque acho que legal. Entendeu? Interessante. Dá para fazer. Interessante. E aí, por exemplo, você está falando da Stock Light, que é uma coisa que você gostaria de voltar para a Stock Light. Muda muito do old stock, por exemplo, para você fazer um stock light, eu sei, pneu slick, outra equipamentos outra não, né? Que nem piso zero, balança, ótico, a parte de alinhamento, que é o que hoje manda no Stock Car, não, é praticamente igual, só está evoluindo cada vez mais. E hoje teria espaço para você entrar hoje lá na eu acho que não, acho que já está fechado as equipes, né? É um sonho, teria um sonho de fazer, entendeu? Sim. Mas... É uma ideia sua, exato. Mas não tem nada... Não. Nada... Tenho vontade de voltar a fazer. Com você já. Quem sabe o Clever Elétrico na Stock Light. É legal, pô. Seria legal. O campeonato é bem bacana. Não, mas não dá, cara. Hoje, como eu falei, o evento da Truck tá muito legal. Próxima etapa agora, nós vamos correr nas duas, né? Na Truck e na Old Stock. Não tenho nem tempo e nem acho que psicológico para pensar nisso. Mas você poderia, você vive de equipe, de corrida, então trabalhar nos dois eventos, vamos dizer assim, seria muito... A gente podia terminar o Ômega e fazer a Gold Classic. Então... E me parece, aí já ajudando o Daniel, sempre estou ajudando o Daniel, sempre estou por perto ali. Parece que, não sei se vai ser esse nome, mas parece que vem uma super estoque aí, que seria esse campeonato de ômega. Legal. Eu gostaria mais de ter um campeonato sprint de ômega do que a gente correr com outros carros, sabe? Tipo, tá, legal. Que são de outras categorias junto. Sim. Eu gosto de endurance, adoro endurance de
de kart, todo mundo sabe disso. Eu vim, sempre gostei muito de correr 12 horas, 24 horas de kart. E eu gosto, e que gostaria de fazer uma 1000 milhas ali, etc. Mas eu não sei se para um campeonato paulista que eu vejo ali, que tem uma que é aquela Road to 1000 milhas, é isso que os caras estão fazendo? Que é um tiro curto, mas com carros diferentes. 2 horas de prova. 2 horas de prova. Não me apetece, assim, eu não vejo... Agora, se fosse um monte de carros iguais ali, o Ômega seria bem interessante. Vamos ver se vai, né, pra esse lado. Tomara que dê certo, né? E o Luizão vai estar nisso aí, vai estar dentro disso. Sempre. Cara, agora chegou um momento que eu queria... É um momento... É o momento de Jesus tá on, tá? Eu sempre faço um momento de Jesus tá on, que eu trago para esse lado, porque eu acho que para mim é o propósito, é o que nos une, é o que nos uniu, né? A gente não consegue enxergar, mas a gente sente isso. E eu sei que você tem aí aumentado sua família, né? Há pouco tempo, né? Então eu queria juntar esse momento Jesus tá on, de fé, de esperança, de batalha, com esse novo momento que você tá vivendo aí de paizão. Queria que você falasse aí né, como está sendo isso, se isso tem fortalecido a sua fé de correr atrás, de batalhar, de fazer. Como é que tá isso? Como é que tá esse coração aí nesse lado? Filho é uma bênção na nossa vida, né? Eu tenho uma de 6 anos e agora nasceu a Laurinha com 2 meses e meio. Legal. Eles dão força pra gente, né? Pra gente nunca desistir. Você pode ter o pior dia da sua vida, você chegou em casa, aquele dia acabou. Né? Entendeu? Então é muito bom, muito bom. E o que isso te dá um gás, assim, pra você sair de casa e falar, nunca vou fazer... Uma vez eu vi uma história, era um vendedor de rua, vendia água, né? E ele sempre andava com uma chupetinha pendurada na mochila, né? E aí, vendia, o cara sempre sorridente, vendendo água e tal. E uma vez perguntaram para ele, por que da chupetinha, né? Ele falou, porque quando eu pensar em desistir, eu olho, eu lembro que tem gente em casa esperando por mim. Que legal, cara. Entendeu? Então, assim, é o que eu penso. Legal. E me diz uma coisa, você, que eu acho que de repente pode ter uma ligação com Jesus tá on aí, não sei se eu tô certo. Você acha que você tem uma ligação com seu pai, assim? Você acha que ele, de alguma forma, de algum lugar, ele te vê? Sim. Ele te dá força? Sim, porque assim, ó, por que eu tô falando isso? E eu quero trazer para um momento bem... Eu vejo que você é, como eu, um batalhador, né, cara? Que não vai pelo lado fácil das coisas, que batalha, que não desiste, e a gente que vem de baixo, pra gente é mais difícil, né? Sim. E foi isso que eu me identifiquei contigo e falei, cara, vou junto com esse cara, porque eu vi a sua batalha, vi a sua força de vontade de fazer e vi que você tem um potencial para isso, né? Você acha que, de alguma forma ali, em certos momentos, você fala, pô, pai, me ajuda, como é que é isso? Ou não, você fala, Deus, me ajuda, como é que é esse lado aí da... Eu sempre falo que Deus nunca fechou uma porta pra mim sem deixar uma janelinha aberta. Então, assim... Você percebe? Percebo. Teve meses, assim, principalmente até hoje, você fala, puta, é o último mês da oficina, não dá mais, não aguento mais, não dá. De repente, chega um Kleber, chega um outro Gregão e fala, não, cara, vamos, tá aqui, vamos fazer o que você precisa, acredito em você. Que esse assim, a parte financeira é muito importante. Sim. Mas ter a pessoa que acredita em você... Você entendeu? Isso que mexe com o nosso coração. Exatamente. Né, cara? Que nos traz pro propósito. Né? Porque eu falo que dinheiro é consequência. E a gente trabalha com resultado. É isso. Então você está sendo cobrado 24 horas por dia. Você acorda sendo cobrado e você dorme sendo cobrado. E você se cobra. Você fala, pô, não é possível que eu vou perder a corrida por causa do problema desse que aconteceu. A gente teve um problema, galera, que é legal colocar aqui, que é uma malha que faz o terra do motor, da lata pro motor. Aquilo simplesmente... Quebrou, né? É uma peça que R$10, aquela peça. A gente, inclusive, eu fiquei pensando, nem falei isso na hora, a gente trocou o motor e talvez era só aquele o problema. Exatamente. Né? Então, e é coisa de corrida, né, cara? E o que eu queria te trazer pra gente finalizar aqui,
para essa mensagem que eu sinto que é isso, cara. A gente está numa luta muito forte lá na Truck, que viemos muito de baixo. A gente acabou de receber a visita aqui do nosso amigo Cacá Ambrosio, que é um dinossauro aí do automobilismo, narrador da Old, inclusive, foi narrador lá desde a época da Stock Car. E ele falou isso, ele falou, cara, mas que luta, né, cara, que difícil. Eu falei, cara, mas é isso que vai criar uma história. Exatamente. A mesma história que nós estamos fazendo na Truck, eu tô sentindo que você tá criando na Old. Sim. Que você é um cara batalhador, você é um cara que merece colher esses frutos, merece os resultados, merece os pódios, e eles vão vir, cara. Sim. E eu queria te falar que eu sinto isso, como a minha fé me diz isso, e eu quero estar junto contigo pra gente colher isso junto. Então, conta comigo. Vamos estar junto. Conta comigo. O que eu puder ajudar, o que eu puder fazer, não só lá na pista, né, como piloto, mas como cristão, te dando força para você não desistir. Eu vou estar ali para poder fazer isso. E queria que você finalizasse aí com uma mensagem da Jesus Tá On, de fé e tal, e agradecesse aí as pessoas que vieram no seu coração. Agradecer minha esposa, tá sempre comigo nos momentos bons e ruins, né? A minha mãe que tá sempre... Ela te apoia nas corridas? Muito. Ela vai com a gente às vezes. Legal. Tá sempre junto lá, minha esposa tá sempre junto. A minha mãe, né? A minha equipe, porque sem a minha equipe a gente não é nada, por mais que a gente tenha um conhecimento, que a gente saiba, mas sem as pessoas certas do seu lado, você não consegue crescer. Para todos vocês aí que mexem lá na caranga também. Os meninos são muito bons. São muito bons, muito de coração muito bom, sabe? Também merecem isso, sabe? Que eu acabei de falar. Eles colheu de colher o que plantou, né? Se tiver que virar à noite e roer o osso junto, a gente vai roer o osso junto. A gente não tem isso. Importa. Agradecer o Kleber, meus pilotos estão comigo, o Matheus, o Maragno, né, o Karim com o Fernando. Então, assim, são... O que eu sinto na sua equipe é que todos eles, nas suas particularidades, mas pessoas boas, né, cara? Isso que é legal, né, cara? Então, hoje coração bom, né? O Matheus hoje, 8 horas da manhã, tava me ligando. E aí, vamos pro Automec? Não vamos? Maragno? Inclusive, eu vou estar lá, vou encontrar vocês lá. Mas, agradecer as pessoas boas ao meu lado, eu agradeço a Deus. Eu peço a Deus que me leve as pessoas ruins de perto de mim. É isso aí. Tire de perto. Entendeu? Porque... E às vezes a gente sofre um pouco mais com isso, né? Porque eu vivo pedindo pra Deus, que seja feita a tua vontade, o teu plano pra mim, que eu sei que é melhor. Sim. Só que às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Exatamente. Então não acontece na hora que a gente quer. Às vezes ele põe a pessoa ruim do seu lado pra você aprender como tem que ser, pra você nunca mais ter do seu lado. E é isso que vai, quando chegar essa vitória, você vai falar assim, não, essa foi Deus que me deu. Sim. Né? Obrigado Obrigado você pela presença. E bora pra próxima aí, bora pra cima que Jesus tá on, né? Amém. É isso aí. Valeu, gente. Pode carro, só aqui. Valeu.